Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje nós trataremos de como diminuir o risco da sua carteira. Então vamos lá? Antes de começar a investir, as pessoas devem montar uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Como o nome diz, é uma reserva de dinheiro capaz de cobrir uma emergência. O dinheiro da emergência é um valor aplicado em qualquer local que tenha duas características: liquidez imediata e rendimento positivo. Logo, não pode estar em ações, que sobe e desce. O importante é que o valor deve cobrir pelo menos 3 vezes o custo mensal. Ou seja, se você gasta R$ 5.000 mensalmente, o mínimo de reserva de emergência é de 15 mil. Mas a reserva de emergência pode ser maior. Quanto maior, menor o risco que você corre. Logo, o tamanho da reserva de emergência está associado ao perfil do investidor. A reserva de emergência não pode ser confundida com investimento. Ela pode estar até em algum fundo DI rendendo alguma coisinha, mas o importante é que você consiga pegar esse dinheiro a qualquer momento. Eu pretendo falar de perfis na área de planejamento financeiro, mas aqui vou ter que adiantar um pouco o assunto. O investidor iniciante não deve se jogar no mundo das ações com grande parcela do seu patrimônio. Primeiramente, ele deve fazer uma análise de até quanto ele aguenta o risco. Todos os bancos e corretoras te dão um pequeno formulário para você responder. Ele ajuda a ter um conhecimento inicial do seu perfil como investidor. Aqui eu apresento 3 perfis de investimentos simplificados. O conservador começaria investindo 85% do seu patrimônio em renda fixa, 10% em fundos de investimentos imobiliários, que apesar de ser renda variável, a maioria desses papéis tem a característica de variar pouco o rendimento de um mês para o outro. Assim, ele apresenta poucas surpresas. E o investidor iniciante aplicaria apenas 5% do seu patrimônio em ações. O perfil moderado aplicaria 70% do seu patrimônio em renda fixa, 20% em fundos de investimentos imobiliários e 10% em ações. Já o agressivo investiria 60% do seu patrimônio em renda fixa, 17% em fundos de investimentos imobiliário e também 17% em ações. Reparem que mesmo no perfil agressivo, o investidor iniciante não chega a ter 20% do seu patrimônio alocado em ações. Ou seja, eu recomendo muita cautela no início. Afinal, o investidor iniciante está aprendendo como investir em ações. Ele ainda está estudando as empresas, não tem o conhecimento profundo delas, então não deve se aventurar tanto. Depois de uns 2, 3 anos, ele pode rever esse balanceamento. E se achar que adquiriu uma competência grande em ações, aí ele pode aumentar a carga de investimento neste tipo de ativo. O investidor tem que ter na cabeça que a maior segurança que ele tem ao investir numa ação é a própria empresa. Então, conhecer os balanços é fundamental. O segundo passo é diversificar. Então, ele vai diversificar comprando ações de várias empresas, de setores diferentes. Pois quando se investe em 2 empresas do mesmo setor, o investidor praticamente não diluiu em nada o risco dele. Por exemplo, se a gente analisar as ações do Itaú e do Bradesco, a gente vai ver uma semelhança muito grande nas oscilações dos 2 papéis. Então é fundamental a gente escolher companhias de setores diferentes. Um outro ponto é que a maior empresa na carteira não deve superar 15% do total investido. Supondo que o maior ativo que você tem na carteira seja exatamente 15% total e que o investidor tenha aportado 30% dos seus investimentos em ações, um percentual maior do que aquilo que eu recomendo, caso essa empresa perca completamente seu valor, isso representaria apenas 4,5% total de investimento do cliente. Então reparem que mesmo num caso catastrófico, no qual a empresa perdeu totalmente seu valor, a perda para o investidor é pequena, graças à diversificação. Por fim, vamos olhar de novo aquele gráfico de pizza que a gente fez na aula passada. Reparem alguns problemas. Primeiro, a gente vê 2 empresas, Itaú e WEG, acima de 15%. Segundo, a gente vê que Itaú e Bradesco representam 30% do nosso portfólio, ou seja, estão investindo 30% em um único setor, mas não é o único. Engie e Taesa, 2 empresas do setor elétrico, representam 23% de nossa carteira. Então a gente vê que as empresas escolhidas para gerar o gráfico de pizza na aula passada têm seus problemas. E agora vocês têm o conhecimento necessário para evitar esses riscos.
E por hoje a gente fica aqui. Até a próxima aula. Aquele abraço.